Welcome back to our Absolute Beginner English class. This is class number 8. Então seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula de inglês aqui do canal Gary Jetstone para níveis de básico absoluto, ou seja, para você que está começando agora em inglês. Não exatamente agora, porque essa é a 8ª aula, então eu sugiro que você volte para a aula número 1, mas que está começando recentemente. E nessa aula a gente vai falar sobre uma questão muito importante, tá? Que é a questão do plural, tá? Como a gente forma plural em inglês? Como é que a gente fala que uma coisa com no sentido de que haja mais dela, né? Ou seja, um garoto, dois garotos, um homem, dois homens, um cachorro, dois cachorros e assim por diante. Mas antes disso eu quero deixar uma pronunciation tip para você. O que é pronunciation tip? É uma dica de, isso mesmo, pronúncia. Muito importante em inglês nesse caso aqui, tá? Sempre que uma palavra começar com KN, como a gente está vendo aqui, tá? Você não vai pronunciar a letra K, beleza? Por exemplo, essa palavra aqui, que significa faca, é knife. A pronúncia é knife e não knife, beleza? Da mesma forma, essa palavra aqui, a pronúncia é knee e não knee, beleza? Knee, joelho. Da mesma forma, night. E da mesma forma, o verbo know. Quando você fala I know, eu sei. I don't know, eu não sei. Teacher, por que não se pronuncia o K? Essa é uma questão muito complexa. Eu nem saberia responder e mesmo que soubesse, eu acredito que não valeria a pena responder aqui. O importante é que é assim, tá? Então, você viu uma palavra começando por KN, ela não vai haver a pronúncia da letra K, a não ser que essa palavra não seja de origem inglesa, seja um nome, alguma coisa assim. Mas uma palavra em inglês mesmo, você não vai pronunciar o K. Se for começar com KN, tá? Não é se começar com K. Se começar com K e N. Maravilha? Vamos que vamos então para a aula de hoje. Plural. Bom, quero começar dizendo para você que existem duas formas de formar o plural das palavras em inglês. Regular e irregular, ou seja, uma forma regular, que segue uma regrinha básica, simples e intuitiva, e uma forma irregular, e formas irregulares, melhor dizendo, que não seguem uma regrinha intuitiva, né, básica, ou até que não seguem regra alguma. Vamos começar aqui por partes. Então, o que são os regulars aqui, né? Quais são as formas regulares? Bom, são aquelas em que a gente, assim como na nossa língua portuguesa, a gente acrescenta a letra S no final da palavra para formar o plural. Por exemplo aqui, car, carro. Cars, carros. Moleza, né? Aqui não tem segredo. Girl, girls. Repete comigo. Boy, boys. Dog, dogs. Very good. Molezinha, molezinha. Aqui não tem segredo nenhum, né? Agora uma segunda parte, ainda mantendo aqui, digamos ali, a parte de regulares, são aquelas que vão mudar, digamos, o finalzinho da palavra vai se modificar um pouquinho. Por exemplo, family, né, terminando com Y, L-Y, vira families, tá? Na pronúncia, dá a impressão que só tem o S no final, né? Family, families. Na pronúncia é quase como se fosse, né, só o S no final. Mas na escrita vai acontecer o seguinte fenômeno aqui com a palavra family e com a palavra party, tá? Que são palavras que terminam com Y, né? De forma tônica, né? Diferente boy. Boy termina com Y, mas o Y você não ouve, basicamente. Aqui não, family, party, né? Então, nesses casos aqui, a gente vai ter o seguinte. O Y vai dar lugar ao I. Y, escreve o I. E na sequência você vai colocar o ES. Bem isso, olha como o party também, ó. Party, né, vira parties. Eu tirei esse Y daqui, coloquei o I e na sequência acrescentei o ES. Mais dois exemplos aqui ainda de uma maneira regular, mas na segunda parte, que digamos são as palavras lunch e bus, que no plural vão ficar lunches e buses. Ou seja, você só acrescentou a letra E e S. Beleza? Agora vamos falar das formas irregulares. Bom, começando aqui pelas palavras que terminam com a letra F ou FE.
Por exemplo, wolf, lobo. O plural é wolves, lobos, wolves. Isso mesmo, assim como você escreve, você pronuncia, wolves. Beleza? Wife, que significa esposa, wives, wives. Life, que significa vida, vira lives, vidas, né? Lives. Beleza? Acho que aqui é simples, né? Só seguir esse padrãozinho aqui, não tem erro. Agora, ainda na parte de irregulares, falando daquelas que não seguem nenhum padrão. Ou melhor dizendo, quase não seguem nenhum padrão. Que são aquelas palavras que elas têm uma forma específica para indicar o plural. Por exemplo, person, people. Person, pessoa, people, pessoas. Child, criança. Children, crianças. Tooth, dente. Teeth, dentes. Man, homem. Man, homens. Aqui a pronúncia quase não muda, né? Man, man. Mas a escrita muda e o significado muda, né? Um é singular, o outro é plural. Homem, homens. Woman, mulher. Women, mulheres. Aqui tem uma pronúncia um pouquinho bizarra, né? Pronuncia women e não woman. Não me pergunte por quê. São coisinhas aí características da língua inglesa. Woman, mulher. Women, mulheres. Foot, feet. Pé, pés. Bom, essas palavras aqui eu sugiro que você escreva as escreva em algum lugar e procure memorizá-las da melhor forma possível, porque realmente não tem nenhuma regra que você possa seguir para memorizá-las. Então realmente é a repetição das palavras pura e simplesmente que vai fazer com que você as aprenda, beleza? Então aqui eu vou finalizar com uma dica para você praticar essas palavras no plural. Bom, na aula anterior a gente viu os demonstrativos, né? This, these, that, those. Se você não lembra, volta um pouquinho na aula, volta lá para a aula 7 e vai estar lá para você ver. Então, this, né, significa este ou esta. These, estes ou estas. Então aqui, nesse caso, entre o this e o these, a gente tem uma diferença de número, né? Ou seja, this indica singular e o these plural. Então, por exemplo, quando você faz a seguinte repetição de frases. This table. Vai lá, repete comigo. This boy. This family. This life. Agora vamos pluralizar. These tables. These boys. These families. These lives. Então quando você faz esse tipo de repetição, você já está praticando o plural dessas palavras que eu coloquei aqui, né? E você pode expandir, colocar as palavras que você quiser, né? E souber fazer a forma pluralizada, como também pratica os pronomes demonstrativos, que são importantíssimos. Vale lembrar também que dá para praticar aqui com o verbo to be, tá? Que a gente já viu em aulas anteriores, né? Vou deixar para você essa dica aí para você ver e ir atrás. Mas continuando aqui, that, aquele ou aquela. Those, aqueles, aquelas. Ou seja, também uma diferença de um para o outro de número. Então vamos lá, repete comigo. That party, that car, that bus. Agora, those parties, those cars, those buses. E evidentemente que você pode e deve praticar plural, né, a forma pluralizada das palavras com os números, né? Que a gente já aprendeu também anteriormente. Então, por exemplo, one man. One man. One or two men. One child. Two children. E assim por diante. Então, fazendo isso, você vai estar não só praticando as palavras que você aprendeu nessa e nas aulas anteriores, como também praticando a combinação, a junção dessas palavras dentro de frases, que é como eu sempre falo aqui na aula, que é o que realmente vai fazer com que você se torne fluente. Não é o número de palavras que você conhece. Você pode conhecer 1 milhão de palavras em inglês. Todas as palavras que existem em inglês. A partir do momento que você não sabe combiná-las, esse conhecimento na prática, na conversação, na interação não vale praticamente de nada. Então é importante, né, mais do que saber palavras, que é evidentemente muito importante, é importante saber colocá-las junto, né? Colocá-las numa frase de forma unida e formando aí um sentido na combinação das duas. Beleza? Fica essa dica para o final dessa aula aí. E é isso
por essa aula. Eu vejo você na próxima aula, como sempre. Muito obrigado. Thank you very much. See you there. Bye.